Olá meninas, bom dia! Hoje vocês não sabem quem tá aqui conosco. A gente tá muito metida, tá? Vocês estão achando que a gente é pouca coisa. A gente não é. Nós estamos hoje com a referência. Eu e a Márcia estamos aqui, ó, mais uma vez, né, Márcia? Cadê? Sempre juntas. Recebendo, gente, vocês não têm noção da nossa alegria de estar aqui com ela hoje. Vocês, obviamente, né, devem conhecer. Ela é suíça, né? Filha de pai, mãe brasileira, né? Mas eu vou mostrar pra vocês os livros dela e vocês não vai ter erro. Quem conhece esse livro aqui? E esse. E esse. Então pronto, já tá dado todo o bizu. A gente tá aqui com a Maia Aigman. Vocês já sabem, a Maia é neuropedagoga, educadora parental e escritora. Tem inclusive uma coleção, né? Digital, né, Maia? E ela vai falar pra gente hoje sobre o assunto que é a área dela, que é a educação positiva, né? Ela tem levado esse tema para o Brasil e é impressionante como a gente tem visto pessoas cada vez mais debatendo sobre isso. E a gente trouxe a Maia aqui porque a gente fala sobre saúde, né? E a educação positiva tem tudo a ver com saúde emocional, que é o tema, inclusive, do evento que a gente vai fazer hoje aqui em Brasília. Se você não veio, você não sabe o que você vai estar perdendo. A gente está muito feliz, Maia, em ter você aqui com a gente. Muito obrigada aqui pela sua presença, Eu tá? que agradeço. Realmente estou com o coração assim, ó, iluminado de estar com você linda. Aqui. E a gente vai ter esse evento hoje maravilhoso para falar sobre saúde emocional, mas a gente não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade de ter a Maia aqui com a gente e gravar um conteúdo que a gente possa disponibilizar para vocês depois. Maia, por favor, todo mundo já deve conhecer, mas queria que você falasse um pouquinho sobre você. Obrigada pelo convite, meninas. Que prazer estar aqui com vocês. E você tem razão quando você diz que educação positiva tem tudo a ver com saúde. Tem mesmo, literalmente, nós temos estudos já que trazem claramente os benefícios dela e os malefícios da ausência dela na nossa saúde. Sou mãe de 2 crianças, do Luca e da Nina, de atualmente 9 e 6 anos. Moro em Curitiba com meu marido também. E eu trabalho com essa missão de levar a educação positiva para as pessoas, principalmente porque eu já me senti a pior mãe do mundo, já me senti incompetente na maternidade, mesmo sendo formada em pedagogia. E quando a educação positiva me encontrou, e eu consegui ver ali uma luz no fim do túnel, eu falei, eu preciso conhecer esse conhecimento. Então, eu falo sobre isso hoje, não é nem de um lugar para convencer todo mundo. É assim, você quer ouvir algo que foi transformador para mim? Se você quiser, eu quero te apresentar, né? Não, eu tenho, né, 2 filhos, e eu conheci a educação positiva, uma viagem, comprei esse livro aqui no aeroporto, e realmente transformou a minha forma de ver, de agir, inclusive com meu filho menor, que tem 3 anos. E quando eu comecei a ler esse livro, eu fui fazendo relação com muitas coisas que eu tinha vivido, né, na minha criação mesmo, e padrões que a gente, às vezes, inconscientemente reproduz, né? E, de fato, foi uma luz na minha vida, assim, ter tido contato com esse conteúdo, né, Márcia? Pra mim, né, acho que a Márcia também tem... também para ela foi uma descoberta, né? E aí a gente tem essa missão também de falar sobre isso para outras pessoas, de fazer com que o assunto seja debatido, né? E aí a gente queria falar que você falasse um pouquinho pra gente. Quando a gente fala sobre educação positiva, pelo menos eu já ouvi muitas pessoas falarem educação respeitosa. Inclusive, quando eu propus para você o tema do nosso evento hoje sobre educação respeitosa, uma conexão para educar as crianças e criar os adultos, você falou assim, educar as crianças e curar os adultos, né? Você falou, eu prefiro colocar a educação positiva. E aí eu fiquei, assim, né, sem entender qual é a diferença. Então a gente escuta falar sobre educação positiva, educação respeitosa, disciplina positiva. Tem diferença entre elas? Tem diferença. Vamos lá, educação respeitosa. Inclusive, não sei se você lembra, mas no meu primeiro livro eu uso o termo educação respeitosa, porque na época eu não tinha ainda eu ainda não conhecia os fundamentos da educação positiva por completo. Então eu usava um termo guarda-chuva. Educação respeitosa é um termo guarda-chuva mesmo, assim, é uma noção, é uma ideia
de uma educação baseada no respeito. E aí, debaixo desse guarda-chuva, você vai encontrar várias vertentes que terão fundamentos teóricos diferentes uns dos outros e provavelmente alguns pontos convergem, alguns pontos divergem, mas eu posso dizer que o que vai embasar, assim, o ponto de partida vai ser o respeito pela criança, né? Então, aí vem a educação positiva, que é a teoria com a qual eu trabalho especificamente, que tem 5 pilares bem específicos. Então, não é um termo guarda-chuva mais, tem uma estrutura, tem uma filosofia parental mesmo, baseada em 5 pilares. Eu vou rapidinho nomear aqui para vocês quais são esses 5 pilares. O primeiro é a teoria do apego seguro. Então, é uma teoria desenvolvida nos anos 50 do século passado pelo psiquiatra inglês John Bowlby, que visava explicar esse comportamento de vínculo que acontece na infância. Qual que é a finalidade desse comportamento? O que ele significa? Ele é biologicamente programado em nós? Então, ele foi desenvolvendo essas pesquisas e nomeando, então, o apego e esse vínculo como a maior força nessa relação de filhos e seus cuidadores primários. O segundo pilar é a inteligência emocional, acho que é bem autoexplicativo, então é sobre gestão emocional, sobre ver os nossos próprios traumas, cuidar deles, nos conscientizarmos para respingar menos as nossas dores dos nossos filhos. O terceiro pilar é o desenho original do ser humano. Parece complicado, mas não é. Eu vou dar um exemplo bem concreto para poder nomear para vocês o que é esse terceiro pilar. Sabe como quando um bebê vem ao mundo, ele não tem pudor nenhum de chorar? Ele não tem vergonha. Vocês sabem disso. Uhum. Mas aí nós nos tornamos adultos que quando começamos a chorar, nos emocionamos, a gente pede desculpa por isso. Quer dizer, o que aconteceu na nossa vida para que em um momento nascemos autênticos, sem medo nem vergonha de expressar o que sentimos, para adultos que pedem perdão e desculpa. Porque choram, né? Então, aqui a gente vê como desaprendemos a sermos autênticos, e aí o desenho original do ser humano vem como uma bússola para a gente voltar a essa autenticidade, para a gente voltar a esse desenho original que nos compõe, biologicamente falando, emocionalmente falando. O quarto pilar é a ciência do desenvolvimento humano, então a gente vai olhar para a ciência, o que dá para a gente esperar de uma criança de 2 anos em termos neurológicos, de uma criança de 5 anos e por aí em diante. E o quinto pilar são os estudos sociais, então não existe educação positiva sem recorte de raça, sem recorte social, sem recorte de gênero. Nós precisamos levar em consideração o contexto social, histórico de cada família, porque senão a gente acaba violentando com o discurso. Então, isso também tudo é levado em consideração. Então, resumindo, gente, a educação positiva tem esses 5 pilares específicos. A disciplina positiva, que não é a minha área de expertise, então eu só vou conseguir responder superficialmente, os embasamentos teóricos são diferentes da educação positiva. O ponto de partida também é o respeito pela criança, mas vem por um outro caminho, assim. Eles usam ferramentas para lidar com a educação da criança, enfim. Mas há divergências também em termos da teoria, e enfim, eu acho que não é sobre a gente fincar uma bandeira e falar, não, essa é a verdade absoluta, né? Sim. É sobre a gente continuar estudando e continuando encontrando estudos e pesquisas e literatura que vai nos mostrando o caminho que é favorável à criança. Então, sim, existem divergências, mas eu vou conseguir responder melhor a respeito da educação positiva mesmo. Maravilha. Você falando da questão do choro, teve uma situação uma vez na minha casa que meu filho chorando, acho que estava com 2 aninhos ainda, e minha mãe falou, como falava pra gente quando era criança, para de chorar, rapaz, você é homem não chora. Aí eu, daquela respirada funda, assim. E aí depois ele veio perguntar pra mim, mamãe não pode chorar? Aí eu, pode chorar, você tá com vontade? Pode chorar. E até hoje ele fala, pode chorar, né, mamãe? Não tem problema, né? Amado. Então ele entendeu que ele pode chorar, que ninguém vai reprimir o choro dele se ele tiver, né, com vontade, sentindo essa necessidade. E aí uma outra coisa que a gente tem... Aliás, a gente conheceu recente, né, Márcia, esses conceitos. Buscando entender sobre educação positiva, a gente se deparou com um perfil
em que os comportamentos das crianças, eles são nominados colérico, sanguíneo. E aí eu fiquei, nossa, mas como é que você identifica isso? E assim, me soou estranho, assim, porque parece que você tem um manual para tratar com cada um desses comportamentos. E só são 5, né, parece. Eu não me lembro de todos. Fleumático, sanguíneo, Eu acho que colérico, são 4. Acho que é 4. e tem o colérico sanguíneo, uma coisa assim. Tem um que é a junção dos dois. Eu também não vou saber exatamente os nomes. Mas a pergunta que eu queria te fazer o que você acha dessa determinação assim, de padrões de comportamento para você ter tipo um manual? Se a criança é desse jeito, você age assim, assado. Eu não vou nem te responder o que eu acho. Eu vou te responder aquilo que eu vejo nas pesquisas. Eu não vou entrar no mérito da questão se há embasamento para temperamentos ou não, porque não é minha área de expertise. O que eu posso dizer para vocês é que nós temos estudos desde os anos 70 do século passado, que trazem que a maior influência sobre o comportamento e personalidade da criança é a forma como os adultos tratam a criança. Então, ela pode vir com o temperamento que for. Isso ainda não vai ser tão forte quanto a influência da interação dos adultos para com as crianças. Então, ao invés de eu usar o temperamento como meu guia, eu tenho que olhar para dentro de mim. Esse que é o meu problema com essas alternativas. E eu sei que vai ter gente que vai concordar comigo e não vai concordar comigo. Não quero convencer ninguém. Eu estou trazendo o que eu estudo dentro dessa área. Qual que é o meu receio de abordagens como essa ou outras? Que aí, vamos supor, a criança colérica está com raiva. Não, porque ela é colérica. Não é porque ela é colérica. É porque esse sentimento faz sentido no seu contexto. Existe uma comunicação ali. E se eu coloco esse rótulo antes da criança, eu não vou conseguir me conectar de fato com essa criança. Você vai normalizar e não vai buscar a correção. Porque o que acontece? A correção dentro da família. Isso, exatamente. Porque se a criança está o tempo todo precisando se opor, por exemplo... Né? Dentro da teoria do apego, o que nós entendemos? Essa criança está aprendendo mais vínculo, não tem nada a ver com temperamento, tem a ver com uma necessidade biológica mesmo. E aí o nosso papel, ao invés da gente rotular esse comportamento, é de olhar para dentro, igual você falou, olhar para dentro da gente, peraí, como é que eu estou contribuindo para esse comportamento? O meu receio de quando adultos se aproximam de caminhos como esse, é que a gente acaba querendo usar um encurtamento, né? Um caminho mais rápido para resolver uma coisa, sendo que não estou me relacionando com... Atalho. Atalho. É que vocês não sabem, a gente estava aqui no off tentando lembrar dessa palavra. Então a gente está querendo um atalho para um relacionamento. Imagina que... E isso vende muito, tá, gente? Vende demais esse tipo de atalho, porque a gente quer uma solução rápida. Sim. É o momento, né, que a gente vive. E aí eu te pergunto, e se o teu marido fizesse um curso para fazer um curso de atalhos para se relacionar com você? O que você acharia disso? Não ia dar certo, não. Que estranho, né? Peraí, a pessoa tem que estudar para desenvolver uma maneira mais rápida de mudar quem eu sou. Peraí, mas não é genuíno, não é orgânico, não é sincero. Então, eu preciso realmente focar como é que está a qualidade do vínculo com meu filho. E isso vai passar olhando para dentro de mim. Como é que eu estou com essa criança? Quais são os meus julgamentos? E de um lugar mesmo muito honesto, porque a gente vai ter julgamento sim. De todo quanto é tipo. Às vezes a gente vai ficar com vontade de esganar essa criança, às vezes com vontade de gritar. Então, não esconda isso, no sentido de não dissocia disso. Reconheça o que você está sentindo e investiga. Peraí, o que a minha reação está me trazendo a respeito de mim mesma, de mim mesmo? Porque a criança é só um espelho para que a gente comece esse trabalho de autopercepção. De interiorização, né? Eu comecei a estudar também, eu confesso que eu comecei a estudar educação positiva quando a gente falou, vamos trazer a Maia para o Saúde 360 Graus, vamos fazer um evento com a Maia. A Josi teve a ideia, eu falei, tá bom. Aí eu comecei a estudar. A Maia quente? Quem é? Aí eu comecei a estudar. Quem é? Vamos ver. O que ela traz? O que ela fala? E assim, eu achei muito interessante a abordagem, porque eu trabalho com educação física e trabalho com a questão emocional. Então, teve assim uma
uma congruência mesmo com o que eu estudo e com o que você fala na educação positiva, que é muito mais sobre você e você trabalhar suas couraças, dissolver para que você não reverbere isso nas suas crianças. E achei bem interessante porque é tudo autoconhecimento, que é um caminho para todos nós que a gente deve buscar, né? E aí pensando nisso, aqui, colocando esse contexto aqui, eu fiquei pensando, nossa, a Maia ainda tem tempo de ter essa educação positiva com a família dela, e ainda expor para o mundo, e ainda conseguir viajar aqui para Brasília para colocar isso daí. Como que isso funciona na sua vida familiar? Assim, que você deve ter uma boa rede de apoio, o marido deve estar ali bem presente também para que você possa estar aqui, sim, né? Sim, Eu te interrompi, desculpa. Não, mas a pergunta é essa, como é que você lida com tudo isso, né? Tá. Porque a educação positiva, você tem que estar presente nos momentos que tem que estar, no momento que você tem que estar presente, você tem que estar ali no aqui e agora com as suas crianças, e aí você tem esse momento para que você possa fazer seus cursos, para que você possa dar os cursos, viajar. Como é que você lida com tudo isso na sua vida familiar? Tem uma boa dose de privilégio aí, com certeza. Eu consegui, graças a esses privilégios também, fazer algumas escolhas em termos da minha rotina de trabalho. Então, como eu sou autônoma, por exemplo, eu posso determinar quantas horas eu trabalho. Então, eu tento concentrar 90% do que eu faço quando as crianças estão na escola, elas estudam meio período. Quando elas estão em casa, eu evito ao máximo marcar reuniões. Inclusive, a gente fez uma reunião que estava no carro dirigindo, né, Josi? Sim. Mãe turista, né? Mas assim, como eu sabia que era uma coisa curta, daí eu encaixei. Então, eu faço isso de ter esse cuidado. Meu marido trabalha de casa também. Então, nós geralmente estamos sempre juntos com as crianças, à tarde, quando elas não estão na escola. Somos eu e ele, mas a gente se apoia muito e ele... abriu mão de trabalhar fora de casa para estar em casa, principalmente no meu começo de carreira, justamente porque esse suporte era necessário. Mas ontem mesmo, quando eu estava me despedindo das crianças, porque eu fui dormir mais cedo para conseguir vir aqui, meu filho nomeou: ai mãe, final de semana você viajando, eu não gosto quando você vai. E aí eu só posso acolher, ele tem todo o direito de não gostar, né? E aí o que eu expliquei para ele? Filho, eu adoro viajar a trabalho, eu amo meu trabalho e eu também amo estar com vocês. E eu entendo que você fique chateado, porque final de semana a gente pode aproveitar ainda mais. Mas eu também aproveitei para mostrar para ele como a nossa realidade é privilegiada. Eu falei para ele: filho, sabe que o papai e a mamãe estarem em casa para estar com vocês é a exceção? A maioria das crianças não tem esse privilégio. Então eu sinto que agora que vocês são um pouco maiores, eu consigo, vez ou outra, viajar no final de semana, porque eu sei também o quão presente estamos durante a semana. Eu não falei isso para convencer, ou para fazer ele parar de sentir o que ele estava sentindo. É só para trazer uma perspectiva, porque para ele, talvez, o normal seja que todos os pais fiquem em casa com seus filhos. Eu expliquei para ele que é uma realidade diferente, de muito privilégio, que não é a maioria das famílias que funciona assim. Então, eu acho que é muito isso. É bastante privilégio, terapia. Essa semana mesmo, nossa, eu saí da terapia assim, entupida de tanto chorar, porque é um processo, sabe? Mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que tudo converge para uma coisa só: eu melhorar para os meus filhos. É tudo com esse propósito, é tudo para isso. E é como um bônus, eu acabo espalhando o que eu aprendo para as outras pessoas, mas é tudo para isso. Justamente porque eu vi quão violenta eu posso ser com as minhas crianças. E eu nunca mais quero chegar nesse lugar, sabe? Então, isso também me impulsiona. E quando a gente percebe... Porque eu gosto muito, né, dessa parte de estudar. O que você coloca para fora, primeiro vem para você. E depois para o outro. Sim. Então, quem se prejudica ou se beneficia com o que você sente, com o que você fala, primeiro é você. Então, quando você fala que você melhorou muito com as suas crianças, você melhorou muito com você mesmo, você melhorou muito com as pessoas à sua volta, você evoluiu, a gente evolui. Eu acho isso muito interessante. E isso foi um ponto que me fez, assim, estudar um pouco mais ainda e me dedicar mais e gostar mais do que a educação positiva tem para falar pra gente. E aí eu entro numa questão assim, por exemplo...
quando você começou realmente a utilizar a educação positiva com você, com as suas crianças, o que você percebeu que mudou emocionalmente em você? E vou fazer 2 perguntas, na verdade. Tá. Porque o emocional, ele influencia diretamente no físico. Que nossos traumas, as nossas couraças, essa falta de energia no corpo Sim. se reverbera nos 2 âmbitos. Sim. E o que você percebeu em você que mudou, né, nessa questão, quando você começou a utilizar Sim. a educação positiva? Inclusive, na educação positiva, nós entendemos que corpo e mente são uma coisa só, não funcionam separadamente. Então, por isso que o corpo somatiza tanto o que está na mente, nas emoções. Vou por partes, porque no começo da minha mudança, eu ainda não tinha entendido que o caminho de uma educação mais respeitosa passava por mim. Eu ainda não tinha despertado esse olhar, eu ainda entendia que era para melhorar a criança. No começo eu pensava assim, não, eu só tenho que falar fofo com os meus filhos, é isso que eu preciso fazer, isso vai ser respeitoso. Você pode ser extremamente autoritário, ainda falando muito fofo. Eu acho que eu fui assim. Né? Não, muitas, né, assim. Então, assim, eu falava fofo, mas eu falava assim, você não precisa chorar, meu amor. Não precisa. Já tá bom. Você já chorou tanto. Não precisa chorar. Passiva-agressiva, gente. Totalmente. Acho que né? não foi assim, não, mas eu digo, é só um exemplo, mas de fato, assim, pra falar que a gente consegue mascarar a nossa violência e a criança vai se defender como da nossa violência, né? Então, assim, no comecinho, eu ainda não tinha entendido que era comigo o negócio, que era comigo o rolê. Quando a ficha caiu, aí as mudanças maiores começaram a acontecer, né? E aí eu comecei a ver a minha limitação em relação aos meus sentimentos. Gente, assim, letramento racial não. Também necessário, hein? Letramento emocional era -10, era assim, 0. Eu não sabia nem o que estava sentindo. Tem uma amiga minha, gente, ela nomeia isso lindamente. Ela fala assim, tu não sabe se é ansiedade, se é pum. É isso, é tão distanciado do próprio corpo, das próprias emoções. Sim. Você não sabe nem nomear o que eu tô sentindo. Não sei, eu tô sentindo alguma coisa, eu nem sei dizer. Pois é, isso é falta de recurso emocional, porque você não pôde expressar e ninguém nomeou pra você o que você estava sentindo ali. Faltou um guia emocional pra você, né? Um adulto disponível pra isso. E aí eu comecei a perceber, caramba, eu vou ter que correr atrás desse prejuízo agora e mergulhar nesse lugar do autoconhecimento. Para daí eu perceber, por exemplo, que eu não me permitia chorar. Aí eu comecei, então agora toda vez que eu sentir um nó na garganta, eu vou começar a me permitir. Aí no começo, às vezes sim, às vezes não. Hoje em dia, eu posso estar no meio da rua, ouvindo uma música emotiva, eu começo a chorar. Porque eu não vou mais segurar, já segurei a vida toda. Agora não seguraremos mais, né? Em relação aos meus medos, eu comecei a perceber que a minha agressividade não era um defeito, e sim, era um medo. Aí eu comecei a entender, peraí, o que está por trás, então? Qual é o meu medo? Então, foram essas várias investigações que começaram a trazer alívio até para os meus filhos, né? Então, se meus filhos, quando pequenininhos, talvez quebrassem alguma coisa, né? Ou, enfim, fizessem coisa de criança mesmo, a reação deles era olhar para mim de olho escancarado, tipo, mamãe, vai detonar, gente, agora. Hoje eles não fazem isso mais. Então, mas isso mudou porque eu mudei. Não é do nada, né? Nossas crianças são reflexo do que elas estão recebendo. Eu respondi sua pergunta? Respondeu em partes. Sim. Mas você percebeu, por exemplo, porque quando você libera a energia e quando você tem um autoconhecimento, normalmente você fica menos doente, você fica mais equilibrada no físico e no emocional, porque isso acontece de forma... Sim, junto. O corpo somatiza, sim. Normalmente você fica um pouco mais forte no físico e no emocional. Isso acontece. Não sei se você conseguiu perceber isso daí. Eu vou te trazer alguns pequenos exemplos. Por exemplo, nos meus estudos, eu descobri que a TPM, quando ela vem com muita intensidade, existe correlação com sintomas de estresse pós-traumático. Quando eu descobri isso, eu falei assim, minha TPM sempre foi muito intensa. Intensa no sentido de eu estar muito violenta nas relações naquele momento, né? Com as minhas crianças, depois eu ficava assim... Por que eu estou reagindo desse jeito? Então, conforme eu fui acolhendo mais, a minha TPM foi abrandando. Hoje, eu estou muito mais no lugar de sensibilidade do que de agressividade.
E que faz todo sentido porque é um momento de recolha, né? De você olhar um pouco mais para dentro, de introspecção. Outra coisa interessante que eu também descobri estudando, que altos níveis de cortisol podem se manifestar de várias formas no corpo, como, por exemplo, o excesso de espinhas, mesmo sendo adulto. Tem vídeos meus. Quando eu tinha cabelo comprido, não sei se você chegou a me pegar nessa fase, eu estava cheia de espinha no rosto. Quando eu morava na Inglaterra, e logo quando eu mudei para o Brasil, eu já estava na educação positiva, hein? Mas ainda assim, passei por uma fase que tinha processo, dias, né? sim, vai até o último dia da nossa vida, esse processo não vai acabar. Mas eu tinha dias que eu encostava assim, doía o meu rosto de tão inflamado que estava. E aí, naturalmente, isso foi diminuindo, naturalmente, aspas, né? Né? Muito autoconhecimento, muito trabalho. Claro que o cortisol vai abaixando, né? Equilibrando. E aí isso vai se manifestando dessa forma. Então, eu vou te dar esses 2 exemplos. Isso é sensacional. Porque a TPM, o nosso ciclo reflete muito o que a gente é, o que a gente sente, o nosso emocional. Isso aí é fantástico. Essa questão também, a pele é o nosso maior órgão. E aí, você regulou isso daí, é muito interessante. É uma mudança extraordinária, eu posso dizer assim, né? Sim. Você falando aí de nó na garganta, eu me lembrei que, de mim, quantas vezes, assim, eu tava, assim, extremamente abalada com alguma coisa, mas eu não podia chorar onde eu estava, então eu sempre chorei no banheiro, sabe, assim, eu corria pro banheiro, ficava ali, soluçava, tal, depois lavava o rosto e saía como se... Plena, né? Dentro destruída, mas hoje, fora plena. E até hoje, quando eu tô numa situação mais difícil, assim, meu marido fala assim, você não foi chorar no banheiro não, né? Oh, meu Deus. Ele meio que convidando, tipo, não precisa mais. Não precisa mais. Ninguém vai bater em você mais, tipo assim, né? Exatamente. Mas a gente tem essa tendência, né, de esconder os nossos sentimentos, né, pra você poder ser aceito, né, assim. Porque foi a dinâmica que a gente recebeu. Mais uma vez, a gente não nasce com essas dinâmicas, a gente aprende essas dinâmicas. E a gente aprende elas principalmente dentro da nossa própria casa, e aí elas são reforçadas socialmente também, né? Mas acontece comigo também de estar, talvez... frustrada com alguma coisa, até em reunião, aí eu sempre no meio, gente, se eu começar a gaguejar é porque eu realmente estou desregulada agora, não peço desculpas por isso, eu vou me regulando conforme eu vou falando, tá? E aí, meio que quase que realmente um pacto pela honestidade emocional, assim, eu não tô mais disposta a esconder o que eu tô sentindo, e também não sou responsável pela forma como você julga essa minha honestidade emocional, o meu compromisso é comigo e com consequência com a minha família, né? Mas é um rolê intenso isso daí. Não é fácil. É profundo, né, essa discussão. Só concluindo, é um ponto de bastante evolução. Eu adoro isso, né? Sim, dá pra ver, dá pra perceber. Eu gosto muito dessa parte emocional e do físico. O assunto flui. Que delícia. Daí, que é muito legal. Ela tem essa visão, realmente, né? Eu falo pra ela, olha, quando terminar esse evento todo, eu vou lá ficar meia hora não vai dar, não. Vai ficar 1 hora lá pra você fazer massagem. Mas isso porque vai aterrar. A gente fica... Justamente, olha só como que isso faz sentido. É um evento que vai muito exigindo o mental, tanto que a gente estava começando o episódio, vocês estavam respondendo pessoas que estavam se inscrevendo em cima da hora. Então, olha como você exige o mental. Aí você vai ter aquela adrenalina do evento e depois tu entra numa ressaca emocional. E aí a massagem vai te aterrar. Viu? Faz todo sentido. Inclusive, não só a terra, como é um processo de corregulação. Né? Eu toco amorosamente, né, especificamente no teu corpo, e isso vai abaixando. E a gente tem um processo do enraizamento, não sei se você conhece. Não conheço, mas faz. Me parece que, né? Um protocolo, não é um protocolo, mas é uma forma que a psicoterapia corporal usa para que você aterre, para que você regule as suas emoções, as suas sensações, o seu físico. Você coloca o pé no chão, preferencialmente na terra. Sim. E aí você deixa a energia vital da mãe natureza reorganizar e te revitalizar. Sim. E o que está te incomodando, você permite para a terra, para renovar a energia. Você vai gostar, sabe do quê? Da teoria polivagal. E tem um livro... Você lê inglês? Um pouco. Tá, tem um livro da Debbie Dana chamado Anchored, que é
Anota pra mim, gente, que a José... Eu te passo depois qualquer coisa também, que é tipo ancorado. E ela traz muitas práticas nesse sentido, justamente usando o corpo para cuidar das emoções. E tem uma prática japonesa, gente, o nome, infelizmente em português fica muito estranho, vocês vão rir. Mas eu vou explicar primeiro o que é. É a prática do banho da natureza. Então, de você ir pelo menos uma vez na semana, fazer uma trilha, entrar no mato e num lugar assim que você não ouça sons urbanos, que você realmente só ouça o som da natureza. Nossa, sensacional. E aí você sai dessa 1 hora ou 1 hora e meia de caminhada, de trilha, assim, parece que neutralizou. É maravilhoso. E tem estudos que comprovam que isso reduz a ansiedade, que isso reduz sintomas de estresse pós-traumático. Inclusive, lá em Curitiba, a gente tem criado esse hábito de todo domingo a gente vai pro mato com as crianças fazer trilha. As crianças ficam mais reguladas. E o nome da prática é Shinrin-yoku. Bom que você explicou antes. Tanto faz o nome, mas se você tiver mato perto de você, que eu também sei que é uma questão de privilégio, eu também sei que é, mas se você tem e não está usando, por favor, aqui em Brasília usem. A gente tem esse privilégio de ter muita área verde perto da gente. Isso. Né? E tem muita cachoeira em volta. Sim. Nossa, E tem Pirinópolis, que é aqui perto, né? Exato. Tem muitos lugares maravilhosos. E assim, a gente às vezes esquece o quão corregulador é estar na natureza. A gente parece mágica, não é ciência. É maravilhoso. Então, quem tiver essa possibilidade de praticar isso é maravilhoso. Vamos, voltando aqui para... Tá tudo relacionado, como diz a Márcia, tá tudo interligado. Mas eu, se deixar, eu começo a dar umas viajadas que eu gosto. Ela vem mansa, exato, assim, sedutora. Só quando você vê, você tá assim, né? Totalmente. Mas assim, aproveitando pra gente deixar registrado aqui no nosso episódio, é muito comum a gente ouvir sobre educação positiva como uma coisa, como mimimi, né? Assim, popularmente falando como mimimi, como frescura, nananã, ou que é algo permissivo, ou seja, você largou e deixa a criança faz o que quer. É o que a gente faz, exatamente isso. Deixa as crianças soltas. Que é o contrário, né, na verdade, né? Nossa, demanda tanta presença. Você não pode falar não pra criança. E aí, o que eu tenho percebido, assim... conversando sobre esse assunto, assim, com professores, e até vendo coisas mesmo na internet sobre isso. Que existe uma compreensão equivocada. Eu não sei se é uma desculpa dos pais que já não queriam cuidar, e aí acham que nomeia de educação positiva e deixa pra lá. Mas que não estabelecem essa relação de respeito e de confiança. E de limites em casa, e a criança chega em ambientes coletivos com essa mesma noção, como a escola, por exemplo. E a gente tem ouvido professores falarem assim, essa tal dessa educação positiva está destruindo a escola. Sim, terrível, diabólica. Não é? Você com certeza já deve ter... Sim, o que mais recebo é isso. E aí eu vi muitos comentários em alguns posts seus de pessoas, tem gente que ama, tem gente que odeia, e vem com esse argumento, né? Como é que é? Como trabalhar a educação positiva de verdade na escola, e o que é essa permissividade nomeada de educação positiva? Sim, né? Vamos lá. Primeira coisa nós todos estamos num sistema muito autoritário, né? A maioria de nós foi educado de um lugar autoritário, desrespeitoso, violento. E isso fez com que nos tornássemos extremamente obedientes e funcionais, né? Então, assim, eu executo muito bem, mas pensar fora da caixa é muito difícil. Então, quando a gente cresce com uma mentalidade mais restrita assim, a tendência é sempre ter polarizações. E qual que é o problema da polarização? Não é nem a questão só do extremismo, mas também que eu acredito que só existem sempre duas opções. Então, qual que é o pensamento das pessoas? Só existem duas opções, então, se não é autoritário, só pode ser permissivo. Por isso que as pessoas associam a educação positiva com a permissividade, porque a educação positiva claramente não é autoritária. Então, as pessoas pensam, se não é autoritária, É permissivo. só pode ser. Única opção. É o né? extremo, né? Exatamente. Então, o motivo das pessoas terem essa confusão é essa. Não é porque a educação positiva seja permissiva, porque ela não é permissiva. Mas as pessoas subentenderam isso justamente por essa dualidade e essa maneira de enxergar o mundo.
A educação autoritária e a educação permissiva, que a gente entende que a sociedade vê como polos opostos, na verdade são duas faces da mesma moeda. Por quê? Seja no autoritarismo como na permissividade, quem está no centro e no comando é o adulto. As pessoas acham que na permissividade a criança que manda. Não, a criança está solta e sem referência. Educação positiva não é nem um pouco sobre abandono emocional, sobre largar a criança fazer as coisas sem um guia. Isso é irresponsável. É irresponsável você cuidar de um ser humaninho em desenvolvimento e responsabilizá-lo pelo próprio desenvolvimento. Isso é permissividade, não é educação positiva. E além disso, quando a gente ouve esses relatos, as crianças estão na escola sendo educadas desse jeito e elas estão super difíceis. O que eu posso dizer para vocês é que se realmente estão sendo educadas na educação positiva, o que a ciência traz, nós já temos escolas que funcionam com abordagem, por exemplo, da teoria do apego seguro, que é um dos pilares da educação positiva. Tem uma escola na Inglaterra que eu descobri recentemente que trabalha especificamente com a abordagem do apego seguro. Eles reduziram o índice de bullying, reduziram o índice de agressividade verbal na escola, e são adolescentes que frequentam a escola, aumentaram o nível acadêmico da escola, então as crianças estão aprendendo melhor. Então, a verdade é que quando uma criança recebe educação positiva, em casa e na escola, por exemplo, quando a escola tem essa abertura, a probabilidade é de melhoria, não de prejuízo. Então, o que está acontecendo nas escolas, eu sinto muito, não tem nada a ver com a educação positiva, porque a educação positiva não traz esses resultados. O que está acontecendo é que são crianças que não estão correguladas o suficiente, que não estão sem referência e ficam completamente perdidas. É isso que está acontecendo. Aí as pessoas estão encontrando na educação positiva algo para apontar, mas eu fico tranquila porque, felizmente, a educação positiva está em pauta, mesmo que muita gente critica, mas está chamando a atenção. E com esse chamar a atenção, a gente tem conseguido levar para mais lugares. E em todo lugar tem gente interessada. Tem gente que não quer saber, mas tem muita gente interessada também. Então, a gente está usando essas brechas, a tal da trend das duas opções lá, que não tem também nada a ver com a educação positiva. Você quer fazer isso ou aquilo? Vocês viram na internet? Estava super em alta essa trend, tipo um mês atrás. Que era assim, você quer... Era até entre adultos. Você quer pagar o boleto ou em Pix. Você quer jantar agora, daqui a 5 minutos. Estavam zoando, né, dessa ferramenta que não... disso, porque, olha, eu tive... Desculpa te interromper, não, mas... Imagina. Ontem eu fui numa loja e conversando com a dona da loja, ela falou alguma coisa, eu falei, tô fazendo um evento, tá? Eu comecei falando sobre o evento pra ela e falei de você. Ela falou, aquela que viralizou um mês atrás, aí citou exatamente esse caso que você tá falando aí, você quer pagar com Pix? Eu não pagar fiz não sei o quê. eu falei, eu acho que não é. Vocês percebem como isso é manipulativo? Sim. Não tem como isso ser da educação positiva por isso. Mas, quando começou a surgir, aí muita gente fala, Maia, mas e agora? Todo mundo tá falando isso, tá zombando. Eu falei, gente, estamos em pauta. Tá? E isso chamou a atenção da mídia, teve muita entrevista saindo, inclusive saiu na capa da revista Veja Saúde, Educação Positiva essa semana, eu celebrei isso, fui entrevistada, maravilhoso. Então, assim, é aquela coisa, eu vou continuar falando sobre isso até quando eu tiver força para isso. Enquanto isso, outras pessoas vão chegando e tá tudo bem se nem todo mundo concorda. Mas, assim, eu vou continuar fazendo isso pelas crianças, porque elas merecem adultos mais conscientes. Mais criativos. E que a sua luz possa reverberar. Porque eu vi isso na educação positiva. Sim, Tem duas coisas assim que me chamam bastante atenção. Esse movimento que está tendo, inclusive, dentro do Congresso, parlamentares... Com a lei, né? Com a lei falando sobre isso. Ou seja, tem uma coisa que realmente está em evidência, né? E uma coisa que você falou aí também que tem muito a ver com o contexto com que eu trabalho no meu trabalho tradicional, é que você fala sobre a questão de privilégios, né? E que, a grosso modo, a gente pode entender que não é que não seja para todo mundo, mas existem determinadas coisas que a gente sabe que não se aplica imediatamente a todos os contextos sociais, porque tem questões básicas que não são supridas e que aquela família não tem condição de pensar em um outro contexto, né? Para trabalhar isso com as crianças. E eu já vi você falando sobre isso também em alguns episódios. Sim. Então,
Eu conversei uma vez com uma aluna minha, que é formada na minha escola de educação positiva. Ela se tornou uma profissional na abordagem de educação positiva, a Nath, do Reeducando com Afeto, que tem uma ONG e trabalha com pessoas não privilegiadas. E aí uma vez eu conversei com ela sobre isso, porque eu estava muito na dúvida. Eu falei, será que não é uma violência eu chegar e falar sobre educação positiva para uma pessoa que tem tantas necessidades? E aí ela falou assim, Maia, vai depender de como que você vai trazer. O conhecimento é para todos, sim. Só que você tem que entender que uma pessoa que está em sobrevivência, ela não tem espaço mental para poder lidar com isso. Então, a maneira como você vai trazer vai ser de um lugar muito mais de escuta, de acolhimento, para daí você eventualmente trazer algumas estratégias. Então, assim, a forma de levar vai ser diferente. O conhecimento em si, realmente, ele é democrático, mas eu concordo quando você traz, assim, que, querendo ou não, ele ainda está muito elitizado. Ele está. Eu tento muito fazer um movimento, assim, de trazer muitas coisas gratuitas para as pessoas, de deixar meus livros por aí, para as pessoas poderem encontrar o livro e não precisarem comprar, enfim. Mas ainda assim eu sei que, por enquanto, quem mais está se beneficiando são as pessoas que têm privilégios. Eu tô vendo... Eu tenho uma amiga minha que mora na França e lá eles estão estruturando políticas públicas muito, muito voltadas para a família, para a maternidade, para a gestação, puerpério, maternidade, primeira infância, e de realmente serem mais acolhedores com essa fase que é tão fundamental. A gente vê isso em alguns países, né? Então eu entendo que para que se torne cada vez mais democrático, precisa ter envolvimento político, sim. Então, quando a lei da parentalidade positiva foi aprovada esse ano, em março ou maio, se eu não me engano, abril, eu celebrei, porque eu sei que isso vai colocar várias coisas em movimento a favor da infância. Enfim, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho autônomo na rede social, enquanto politicamente coisas também estão se movimentando para que a gente possa juntar forças e realmente chegar em todas as esferas da sociedade. Seria maravilhoso, né? É que a gente pensa realmente, né, que, como você falou, se a pessoa não tem condição de suprir a sua necessidade básica de se alimentar de forma adequada, ela não tem... condições emocionais de pensar. Aliás, está preocupada como fazer chegar o alimento primeiro, né? Só que isso não é uma regra também, né? Porque a gente vê pessoas de alto nível dessa forma, sem condição emocional de chegar, e pessoas, assim, às vezes de baixa renda que têm essa consciência. Então, a gente vê que não é uma regra, nem para um lado e nem para o outro, né? Não, eu acho que pode ter, fazendo um parâmetro aqui, muito mais incidência de pessoas que estão numa condição de privilégio de ter o acesso. Ela não tem essa desculpa para não oferecer. E aí sim. Né, do que uma família que está em uma condição social mais baixa de ter essa percepção. Isso é uma exceção, né? Mas apesar do que existe, mas é exceção. Bem, eu diria que bem exceção, assim. Mas enfim, todos os universos existem as exceções, né? Então, aí a gente tem muita coisa pra falar, gente. Maia, pra gente caminhar aqui pra finalização do nosso bate-papo, qual é a mensagem que você gostaria de deixar? Você, como uma pessoa que tem difundido a educação positiva, né? A gente tem visto quanto de eventos você tem participado, de espaços de discussão importante que influenciam na elaboração e na formulação de política pública, que eu acho que quando a gente tiver de fato isso como política pública, você vai conseguir alcançar uma camada da sociedade que pode se beneficiar diretamente disso, né? Qual é a mensagem que você... O que te move e o que te faria absolutamente feliz em relação à educação positiva? Tá. O que me move são os meus filhos, assim. Igual eu falei, eu comecei... Aliás, não contei pra vocês aqui, mas eu comecei tudo isso pra eu melhorar como mãe. Então, eles são o motivo de eu todo dia querer estudar e melhorar. E aí eu espalho isso pra quem também quiser ouvir. O que eu quero deixar de mensagem para as pessoas não dá para a gente confiar na nossa intuição para educar, porque estamos muito enviesados pelo sistema no qual estamos inseridos. A gente tem que estudar.
Eu venho falando bastante, assim, quem ama estuda. A gente precisa estudar para preencher as lacunas de conhecimento, para desconstruir as perspectivas equivocadas que nós temos sobre a infância, né? A ideia de que a criança é selvagem, que tem que ser domesticada, que tem que ser domada, né? Que ela quer se aproveitar da gente. São todas histórias tão fantasiosas quanto a história do bicho-papão. Realmente, assim, sabe? Então, é isso, assim. Eu convido as pessoas a se comprometerem, a quase que entenderem, assim, não dá para confiar no que eu acho, mas não dá. Eu realmente preciso estudar, porque o que eu acho está baseado no que eu vivi. Né? Então, eu preciso me reestruturar, preciso estudar. E quando eu falo estudar, assim, eu consigo todos os dias sentar e estudar com livros, e eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, mas você pode, ao menos, por exemplo, assistir mais conteúdo sobre isso. Tem muito podcast que eu participo, que é conteúdo realmente gratuito, que vocês podem acessar a qualquer momento, você vai ouvindo, aquilo vai te alimentando. Enfim, eu traria essa mensagem. Quem ama estuda, então a gente precisa estudar, porque não dá para confiar na nossa intuição. Maravilhoso. Márcia, você tem uma mensagem de tudo que a gente ouviu aqui hoje, né? Que a gente recebe, assim, com muita honra, porque isso também traz transformação pra gente, né? Que agradeço. Eu acho que esse título, A Raiva Não Educa, A Calma Educa, é muito rico e, assim, realmente chama muita atenção. E ele diz tudo, né? Ele meio que resume isso. Sim. Foi bem assertivo aí no título. E é sensacional, porque a gente estuda para tudo, né? Será que a gente não vai estudar para que a gente possa educar nosso maior bem, que são nossos filhos? É só o nosso maior projeto, né? Só. É isso. E que tá tudo interligado com você mesmo, né? Uhum. Sim. Gente, maravilhoso. Eu sou suspeita para falar a respeito, mas eu queria agradecer também novamente aqui a presença da Maia com a gente. Realmente Obrigada. É um privilégio, né? Vamos ter outros momentos. Esperamos poder ter você aqui outras vezes aqui em Brasília. Eu ouvi você falar em um stories que você fez que é a sua primeira vez palestrando presencial em Brasília, né? Olha isso. Olha a honra pra gente. Não, pra mim que eu que agradeço que vocês tenham me convidado. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tô super animada pro evento mais tarde. Quem for assistir a gravação já vai ter acontecido, gente. Né? Mas tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. A gente fez questão, assim, o nosso evento, né, para quem for assistir depois, a gente fez uma proposta, né, o nome do evento é Aprendizado em Ciclo, porque a gente fez uma proposta de fazer, de fato, uma abordagem em ciclo que inicia na gestação, na maternidade, todos os desafios que essas fases envolvem, né, e aí, na maternidade, você inclui aí o processo de educação e também como a gente encara emocionalmente os desafios que a nossa vida profissional traz, né? Então, por isso que a gente tem pessoas super qualificadas para falar sobre isso, né? Além de você, obviamente, temos a Bia Albuquerque, como eu falei, a Bia é mãe de 4, então de maternidade ela entende bastante. Ela também é colunista da área de educação. A doutora Silândia, que é maravilhosa também, é ginecologista, especialista em gravidez de alto risco, então tudo isso envolve um estado emocional muito grande para a família, né? E a Rebeca, que vai trazer esse elemento aí da saúde emocional na superação de desafios, né? Então a gente acredita que a gente conseguiu fechar um ciclo aí que quem tiver no nosso evento realmente vai se beneficiar, vai se transformar. Vai se transformar de tudo que a gente vai falar lá e é isso que a gente quer, trazer uma mensagem que de fato faça algum sentido, né, para a pessoa. Se sair de lá com uma interrogação que seja na cabeça. Melhor do que entrou, né? Melhor do que entrou, a gente já tá feliz com isso, né, Márcia? Então, Maia, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijos para todos, assistam depois aqui a nossa gravação. A gente tem um canal no YouTube, pessoal, @saúde360°BR. Temos alguns episódios lá gravados sobre saúde da mulher 40+, como situações aí de climatério, menopausa, transição de carreira. Enfim, tem muita informação importante e em breve a gente vai ter mais um fenomenal, né? Obrigada. Tchau, gente. Foi um prazer. Beijo. Obrigada, gente, pela audiência. Obrigada, Maia. Obrigada pelo convite, meninas. Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Que bom.